fascinantes bolhas de sabão e estabilidade. Por fim, vou tratar um pouquinho das referências que foram bases para preparar esses slides e também caso algum aluno queira estudar um pouco mais, tá certo? Então, o objetivo da primeira parte é o seguinte: gerar texturas em superfície. O que são essas texturas, né? Basicamente são essas faixas que vocês estão vendo aí, né? Então, se você pega uma zebra, ela vai ter aquelas linhas, né? Preta e branca. Se você pega uma girafa, vai ter outra textura. Então, como é o processo de você simular essas texturas em superfícies, tá? Então, é isso que a gente quer. Por trás dessa simulação dessas texturas, a gente tem a matemática, tá bom? Então, como é feito esse processo, né? Então, para fazer o processo de reação e difusão, a gente estuda um sistema de equações diferenciais não lineares, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas equações, onde tem definida a f e a g, que são funções, tá? Que dependem de a e b. Esse RA e esse RB são constantes, que são dadas também no problema, e delta A e delta B são o laplaciano, tanto de A como de B. Lembrando que esse laplaciano depende da superfície, tá certo? Então, o laplaciano depende da superfície. O método, tem vários métodos para você escolher esse F e esse G, certo? Então, o método que foi utilizado aqui durante esse processo de pesquisa, a gente utilizou o método de Gray-Scott, tá? Então, as funções, a depender do método, então vai simular outros tipos de linhas, faixas, texturas na superfície, tá? Então, esse F e G são definidos como sendo essas funções que estão aí. Esse F e K são números reais, que também são, você pode colocar no sistema, tá certo? Como começou esse trabalho, né? Então, o trabalho inicial foi estudado por Alan Turing em 1952. Então, Alan Turing é muito importante para matemática, para biologia, para química, para diversas áreas. Então, especialmente para os alunos, depois dá uma olhadinha sobre a história de Alan Turing. Ele queria entender como é formado esse tipo de comportamento em animais, tá? Que tipo de comportamento? Imagina que você tem uma zebra, uma vaca, essas manchas, tá certo? Que você tem aí. Como é formado isso? Qual o processo para gerar isso, tá certo? Então, por trás disso aí, você tem um processo biológico, tá? E você tem um processo químico também. Então, para isso, a gente usa matemática para descrever esse processo, tá certo? Depois, outros pesquisadores também fizeram outros trabalhos, tá certo? Então, em 1991, Greg Turk fizeram outros trabalhos para tentar simular, tá, essas texturas, que a gente em computação gráfica, né, a gente chama essas texturas, né? Imagina a minha blusa aqui é florida, tá? Não sei se dá para ver, tá certo? Tem textura, certo? Então, como é que a gente faz essa simulação para colocar essa textura em um determinado animal e você pode misturar isso? Como é feito? Então, esse é o processo que a gente está discutindo aqui. Logo em seguida, Sunset e Al também fizeram outros trabalhos com outras texturas, com outros propósitos, tá? E em 2008 também foram feitos outros trabalhos, tá certo? Tudo em cima de texturas, tá? Ok, voltando então para o nosso modelo de Gray-Scott. Então, o que a gente quer é fazer essa simulação, tá certo? Resolver esse sistema de equações diferenciais não lineares em superfície, tá? Então, isso é feito o quê? De forma numérica, tá? Então, como é feito isso, a gente vai discutir. Mas, para a gente começar a entender o problema, então, já que a gente está tratando de superfície, a primeira coisa é se entender o quê? O Laplaciano aqui depende da superfície. Então, o que é natural perguntar? Qual a influência da geometria nesse problema e da topologia, né? Então, vamos começar a pensar que é um problema que você olha assim, é um problema aparentemente de equações diferenciais, tá? Então, por trás também tem o quê? A geometria, já que você está tratando o quê? Em superfície, tá certo? Não necessariamente o plano euclidiano, tá? Se fosse o R3, então você teria o Laplaciano, que é o Laplaciano comum, tá certo? Ok. Então, vamos fazer um pequeno parênteses aqui para falar um pouquinho sobre topologia, tá certo? Tá? Por que esse problema é interessante, topologia? Porque imagina você que você está trabalhando lá com uma superfície que é como essa rosquinha aqui, tá certo? Um toro, tá? Então, vou fazer aqui um parênteses, principalmente para os alunos, né? Falar um pouquinho de topologia. Então, quando você está trabalhando com topologia, o mundo que eu estou investigando, basicamente, é o mundo de quê? Os objetos são de borracha. É isso que a gente está tentando entender. Topologia, os objetos são de borracha. Então, imagine que a minha caneca aqui, tá? Na primeira figura, à esquerda, ela seja de borracha, e agora eu vou tentar entender o que é que está por trás da topologia dela. Qual a figura, matematicamente, que é a equivalente a essa, certo? Então, começa a deformação da minha caneca, tá? Basicamente, eu fiz uma deformação aqui, vou esticando a minha caneca um pouquinho, vou suavizando, tá certo? E aí ela se transforma em um toro. Tá? Então, meus elementos da topologia são o quê? São objetos de borracha, certo?
Já na geometria, o que acontece? As propriedades geométricas, tá? Se eu fosse pegar as propriedades geométricas desses dois objetos, como, por exemplo, como que ele está se curvando, então as propriedades aí mudariam. Do ponto de topologia são as mesmas, tanto faz a caneca como o toro, tá? Ok, por falar em geometria, né, vamos falar o elemento básico de geometria, que é o quê? Uma pausa para os comerciais, falar um pouquinho de parametrização, tá? Então, a primeira coisa que a gente define parametrização é o quê? Você pega, imagina que você tem uma superfície, tá? Então você pega uma aplicação que sai do R2, que está aqui, uma aplicação do aberto do R2, que vai para a superfície, tá certo? Onde essa aplicação aqui, ela tem certas propriedades, a diferencial dela é injetiva, tá certo? E é interessante que quando você está na superfície, então o que é que você quer? Você quer poder calcular, definir operadores nessa superfície. Então você tem que ter características de classe, algumas classes de diferenciabilidade para você poder calcular as propriedades desejadas, tá? Quais são as propriedades desejadas na superfície, tá? Então, digamos que na sua superfície você possa definir o quê? Que ela seja de classe C2, então você pode definir campos e vetores tangentes, você pode calcular outros operadores e aí vai. Então, primeira coisa, a métrica, né? Quando se fala em métrica, a gente lembra logo de como você pode andar na superfície e você calcular como é que você anda e calcula a distância que você andou, tá certo? Então, a métrica nada mais é do que definida por G e J, que é o produto interno, né, dos campos. Aqui, X é o quê? Minha parametrização, que nesse caso eu estou olhando como sendo um vetor em R3, tá certo? E aí eu derivo ela parcialmente com relação a I com relação a J, tá? A matriz da métrica eu vou denotar por G, uma matriz 2 por 2, certo? Gzão é um determinante, tá? Que é maior do que zero, isso vai sair pela definição de parametrização. E a matriz inversa é a matriz simples, tá? É uma matriz 2 por 2, que é fácil calcular de álgebra linear. Agora, o grande problema é aqui, tá? Então, no mundo da geometria diferencial, você tem o quê? Olha, eu tenho a superfície, sei calcular esses elementos, agora o problema é como é que eu passo isso para o computador, tá? E aí que vem agora o próximo passo, que é tentar entender como é que eu passo isso para o computador, tá? Ou seja, como é que eu passo isso para computação gráfica e para aplicações, tá? Antes de fazer isso, então é importante falar que o Laplaciano, né? O Laplaciano é uma função que depende da métrica, tá? Então, no caso da superfície, se fosse o R3, então o Laplaciano nada mais é do que o traço da Hessiano ou a soma das derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Já se fosse uma superfície qualquer, tá? Então aqui depende da métrica, esse G aqui foi definido antes, né? E aqui você tem uma soma. Esse I aqui, ó, esses dois I's aqui, porque eu tenho um somatório duplo, tá? Estou somando aqui soma em J, variando de 1 até 2, tá? Então você tem isso aqui, a notação de Aston. Agora, como é que eu faço isso no computador, né? A primeira coisa que a gente faz é tentar entender como é que eu posso passar para o computador as informações na superfície. Então, qual a coisa mais simples que a gente tem para o computador? Se fosse no espaço R2, se eu estivesse trabalhando com curvas, seria o quê? Segmentos de retas. Mas como eu estou trabalhando de superfície, o que é que eu faço? Eu aproximo a minha superfície, de alguma forma, por cubos, certo? O cubo, lembrando que ele não é o quê? Eu preciso pegar um cubo e tentar suavizar ele de alguma forma. Então, qual a forma que a gente faz? A forma que a gente faz é tentar suavizar esse cubo, fazendo uma partição dele. Posso colocar aqui um ponto, particionar ele, ligar os pontos, e aí vai. Tá? Esse refinamento aqui é o que a gente chama de quê? Subdivisão. Este processo que está aqui é um processo chamado subdivisão de Catmull-Clark, certo? Então, tem vários processos. Então, esse é o primeiro processo para você tentar colocar, entender no computador, na computação gráfica, tá certo? É um dos jeitos, tá? E com isso a gente tem aqui exemplo de superfície, né? Como um carro, uma malha parecendo uma pessoa, tá? E esse outro objeto aqui. Um detalhe, quando você faz essa subdivisão, tá? Uma coisa relevante, vocês estão vendo aqui os vértices em azul, tá? Então aqui você tem um probleminha que é a diferenciabilidade, tá certo? Então quando você pega a superfície grossa e depois vai dividindo com esse processo, pode ser que chegue nesses vértices aí que são chamados vértices extraordinários, que são onde tem problema de que diferenciabilidade, tá? Mas eles são de classe 1, pelo menos isso, tá? Ok. Agora, como é que a gente passa para o computador, certo? Então, digamos que eu esteja com a minha superfície bonita, que é esse dado aqui da esquerda, e agora eu quero passar essas informações para o computador. Então, lembrando, superfície, o que é superfície? É como se eu estivesse pegando a minha superfície, peça um lençol, uma coxa de retalhos, tá certo? Que é exatamente isso que eu tenho aí. Só que o que acontece aqui? Imagina vocês que você tem um sistema de coordenadas aqui, ó, na parte bem rosa aqui, ó, digamos que é o 00, só que o vizinho, tá, que é chamado de PET, ou retalho, o que acontece? O sistema de coordenadas dele, o 00, já está aqui atrás. Tá?
Então, tem que dizer alguma coisa, olha, para o outro vizinho, como é que ele está se comportando um para o outro. Então, a primeira coisa, tem que dizer a ele, olha, para o computador, ensinar de alguma forma que o vizinho dele, o sistema de coordenadas está assim. E aí tem as mudanças de coordenadas, tudo bonitinho que a gente faz, certo? Para isso, a gente vai... A superfície é dividida em patches, onde, no caso discreto, tá certo? Que é o caso que coloca no computador para funcionar as coisas. Então, eu considero o domínio como sendo produto cartesiano 01, cartesiano 01, tá certo? Ok? Então, primeiro passo, entender como passa isso, tá? Para o computador. Depois de feito isso, quando você tem a divisão do seu domínio, então eu tenho que entender agora como eu passo essas coordenadas, seja forças, seja, por exemplo, força, pressão, velocidade, esses dados para o computador. Aí o que é que a gente faz? A gente pega uma malha, que é esse daqui, tá? E aí tem o cuidado de dizer o quê? Tem algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, quais são os dados que eu posso calcular no centro de quem desse reticulado, quais tipo de força, e para isso tem algumas teorias para isso. Essa parte cinzenta aqui significa o quê? Que são os vizinhos, lembrando que eu tenho os vizinhos, os patches vizinhos, então que seria essas partes vizinhas aí, né? Como passar de um para o outro, tá certo? Então seria a mudança de coordenada de um para o outro, tá? Tudo isso. Ok. Agora, como é feito, então, o passo a passo do ponto de vista do que a gente está discutindo aqui, né? Primeira coisa, quando você está no caso discreto, você precisa fazer a análise do Born. O que significa isso? Você saber quando chega um dado, por exemplo, força, velocidade, como é que ele vai passar de um vizinho para o outro. Você gostaria de ver uma simulação, por exemplo, no cinema, um desenho animado, o quê? Que as coisas fossem contínuas, certo? Você não queria ver uma água caindo e daqui a pouco ela... Certo? Não queria ver isso, tá? Então, as coisas têm que ser contínuas, suaves, tá? Então, primeiro tem que fazer a análise do bordo, número de cada aresta, o que significa isso? Para entender como é que está a orientação da sua superfície, tá certo? Então, entra aí a topologia, número de transição, ou seja, como é que eu passo de uma para outra, e resolver o sistema de reação e difusão. Aí, para isso, para resolver o processo de reação e difusão, você tem diversos métodos numéricos, tá certo? E, por fim, né, a análise numérica. A depender da equação, você utiliza um ou outro método. Tem vários métodos, tá? Aqui eu tenho alguns resultados, tá? Então, os primeiros resultados, esse daqui eram superfícies, tá? Superfícies, que a gente, quando está simulando esses resultados, a gente chamou isso daí de capacete, tá? Porque na verdade, parece um paraboloidezinho, né? Mas, juntamente com o Léo, a gente chamava de capacete. Então, a esquerda, qual a diferença da esquerda para a direita? A diferença da esquerda é o seguinte, que os dados não foram atualizados vizinho. Eu começava aqui a fazer algum processo de reação, por exemplo, colocava essas bolinhas aqui, tá? E depois o que acontece? Quando ele ia passar para o vizinho, ele se acumulava aqui no bordo, tá? Por que isso acontecia? Porque eu não tinha atualizado os vizinhos, certo? Então, para isso, eu preciso dizer, olha, o vizinho precisa saber qual é a informação do outro. Já no dado da direita, a partir do momento que eu atualizei os dados, as coisas, o fluxo, a reação, o processo de reação e difusão, eles começaram o quê? Entender como é que tem que ser passadas as informações um para o outro, certo? Então, aí é importante fazer o quê? O processo de dizer ao vizinho o que é que está acontecendo, tá? Aqui mais outros exemplos, que foi o primeiro da nossa apresentação. Então, aqui eu coloquei umas constantes, né, que são aquelas constantes que dependem do nosso amigo RA, RB e FK, que são aqueles parâmetros que tinha lá no sistema de Gray-Scott. Aqui com a esfera, então eu comecei aqui fazendo esses como se fossem os fogozinhos, e aí ele ia se propagando para toda a esfera, tá? Novamente, aqui outros. Aqui uma superfície um pouco diferenciada, tá? Por que ela é um pouco diferenciada? Porque ela, do ponto de vista topológico, ela tem um buraco, tem um gênero, tá? Então, aqui dá um pouquinho mais de trabalho porque ela tem um buraco. Mas vocês verem que eu comecei aqui, cada bolinha dessa aqui vermelha significa que eu coloquei uma bolinha dessa, né? Tá certo? Em um patch. E depois eu gostaria que essas bolinhas fossem reagindo a partir do processo de reação e difusão, que é resolver aquele sistema, como é que ela se propaga. E aí elas fossem dizendo, olha, como é que está meu vizinho? Uma passando informação para o outro e depois fazendo essa mudança aqui, tá? Novamente, aqui eu tenho outro, tá? Aqui já são com outras constantes, você vê que a configuração já é diferente, tá? Então, aqui, a primeira, nesse daqui que eu estou apontando com o mouse, a configuração inicial parece com a outra, mas você vê que o formato já é diferente, tá? Dependendo das constantes, você faz uma textura diferente na sua superfície, tá? Aqui você tem uma superfície um pouco mais diferenciada, né? Então, você tem o DOG, que é uma superfície um pouco mais complexa, em certo sentido, porque ela tem muita curvatura, tá? E aí, depois de 1.680 frames, você tem a reação aí, como é feito, qual
a imagem que é produzida, tá? Então, para quem trabalhou em computação gráfica, sabe que é importante ter imagem. Então, imagem mostra o processo todo, tá? Que você fez. Aqui nesse exemplo aqui, o Toro. Então, vamos ver aqui o que é que está acontecendo quando eu for passando os slides, só voltando rapidamente. Então, eu comecei aqui, depois de 474, tá? Aqui eu vou passar outro, tá? Que essa daqui é a Fertility, que é uma superfície bastante bonita e bastante complexa no sentido de computacional, porque ela tem a topologia não trivial, certo? Então, não é como a esfera, que é bem mais simples, tá? Mas a topologia é uma superfície que tem buracos. Então, vocês veem aqui, eu estou falando em termo de buraco para ser um termo bem mais simples, tá? Você vê que tem buracos, tá? Então, ela se curva bastante, tá bom? Então, depois de um certo tempo, você vai fazendo a reação e acontece isso. Tá? E o Bunny, né? Que quem já trabalhou alguma coisa com computação gráfica tem que brincar com o Bunny, tá? Então, aqui você tem o Bunny, que ele sofreu também o processo de reação e difusão, a figurinha dele, né? Ok. Com isso, então, acabou essa primeira parte do processo de reação e difusão. Agora eu vou para a segunda parte, que é a simulação de fluidos em superfície. Então, simulação de fluidos em superfície, eu gostaria de pegar uma superfície e fazer a simulação de fluidos. Imagina uma água, certo? No cinema. Como é que você faz uma simulação de água? Para isso, para resolver essa simulação de fluidos, eu preciso fazer o quê? Preciso resolver a equação Navier-Stokes numericamente, onde ela depende da velocidade, da viscosidade, da pressão, da densidade do fluido e depende das forças externas, como, por exemplo, a força gravitacional. Onde são aplicados isso, né? Então, tem diversos trabalhos relacionados a isso, como, por exemplo, o trabalho de Ozzy Stan, que ele faz simulação de fluidos, simulação, na verdade, de fumaça, de fogo, tá? E ele também fez esse trabalho relacionado a quê? Em jogos, tá? Então, isso tudo é aplicado em jogos. Tá? Aqui tem mais um exemplo, que é o seguinte, você pega aqui uma imagem, tá? Então, não é uma superfície, é uma imagem, você seleciona pontos dessa imagem, tenta modificar a sua imagem, tá? Então, aqui foi selecionado o ponto da imagem e depois foi modificado, tá? Isso aí utilizando utilizando também o processo de fluidos, tá certo? Ok. Agora, onde é que é utilizado tudo isso, né? Então, é utilizado essa simulação de fluidos, todo esse processo onde em animações. Tá? Então, quando você vai para o cinema e vê lá uma animação bonita, aquilo por trás tem muitas coisas, tá? Matemática, computação, biologia, química, um monte de processos por trás, tá? Então, por exemplo, você tem aí animações que utilizam isso, tá? E precisa bastante. Os passos para resolver isso tudo do ponto de vista computacional, né? Primeira coisa, como eu já disse, né? Discretizar a superfície, então, discretizar as equações, então você precisa fazer com que o computador entenda o que você está fazendo. Então, resolver equações diferenciais que são não lineares, é muito caro computacionalmente, ou seja, isso requer o quê? Precisa de computadores rápidos, potentes para resolver tudo isso, tá? Ferramentas usadas, o que a gente utiliza aí? Geometria diferencial, análise numérica, computação gráfica, etc. E também, é claro, muito trabalho pela frente, tá? Então, tudo isso resume esses passos, tá? Então, assim, tudo que foi feito, né? Aqui a gente tem alguns resultados, imagina que eu peguei o dog agora, coloquei umas faixas vermelhas nele, tá? Que são os fluidos, e agora eu coloco uma força nele, tá? Na esquerda, e gostaria de saber o que acontece. Quando eu faço o processo de simulação de fluidos, as forças, o que acontece, ele começa a ficar como está do lado direito, tá? Então, você vê que tem como se fosse o fluido, eu circulei ele, tá? Então, agiu bem. A superfície mais complexa, que é a fértil, então, eu coloquei de novo fluidos nele, e depois de um certo tempo, o que acontece é ver aqui a simulação de fluidos nessa superfície. Como eu disse, essa é uma superfície um pouco mais complicada, tá? E aqui o amigo Bunny, né, que eu coloquei a faixa de fluidos, e aí a gente mexeu um pouquinho com ele para ver a simulação de fluidos, né. Tá aqui uma superfície que é o que? O toro, novamente, fiz a simulação de fluidos, opa. E com essa parte aqui eu termino a primeira parte da apresentação, que é falar um pouquinho sobre simulação de fluidos, que é um trabalho com Leonardo Carvalho e Luiz Velho do INPA, tá? Agora vou para a segunda parte, já que eu estou falando tanto de superfícies, tá? Então vamos entender um pouquinho mais de superfície de geometria diferencial, tá? Primeira coisa para você entender geometria diferencial é o seguinte, né? Então, digamos que você pega a superfície, que é essa superfície aqui, que é uma célula, né? E aí vamos começar, ok, escolhe um ponto, você define o plano tangente, no plano tangente você pega um vetor normal, que é ortogonal a esse plano, e aí agora eu gostaria de calcular as curvaturas dessa superfície. O que são curvaturas? Então, com esse vetor normal aqui, eu começo a fazer uma variação dos planos que intersecta essa superfície, vai me gerar uma família de curvas aqui, a curvatura máxima eu vou chamar de quê? K1, e a curvatura mínima eu vou chamar de curvatura K2. A média dessas curvaturas é a curvatura média, e o produto dessas curvaturas é quem? A curvatura gaussiana. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica que a gente tem aqui dessa figura.
Agora, o que que a gente quer estudar, né? Então, a gente gostaria de discutir aqui as fascinantes bolhas de sabão, tá? Então, as fascinantes bolhas de sabão, quando você é criança, começa a brincar, então você faz essas bolhas de sabão. E se você observar, no momento que você assopra um canudo desse, ela sempre forma essa esfera, uma calotinha esférica, tá certo? Mas por que isso acontece, né? Porque toda vez que quando a gente pega o canudo e assopra o sabão, por que isso acontece? Então, é o que a gente vai discutir agora do ponto de vista matemático, tá? Então, outra coisa também, se perturbarmos essa bolha de sabão, tá certo? Com o dedo sem estourar, depois de um certo tempo, ela volta para ser esfera, tá certo? E, na verdade, ela volta com a propriedade de ter a mesma curvatura média, né? Lembrando que a curvatura média nada mais é do que a soma das duas curvaturas principais, dividido por 2, tá? É a média aritmética. Agora, suponha que o volume de ar e o bordo circular, então digamos que você esteja agora com um bordo, né? Certo? Um arame e você faça o quê? Uma bolha de sabão, tá? Qual seria a solução para este problema variacional, tá? Eu tenho um arame, aí eu faço aqui uma bolha, tá certo? E agora eu olho para ele, o volume de ar permanece, tá aqui, permanece fixo. Qual seria a solução para esse problema, certo? É um problema variacional. Então, o equilíbrio físico é atingido quando a superfície minimiza a área. E isto ocorre quando a superfície é esférica, tá certo? Então, aí entra o quê? Tem propriedades físicas, que é o quê? O equilíbrio físico acontece quando essa superfície é esférica. Por isso, quando a gente faz a bolinha de sabão e ela atinge o quê? O equilíbrio, ela sempre vai ser uma bolinha, sempre vai ser uma esfera redondinha. Então, com isso, a gente tem o clássico problema isoperimétrico. Entre todas as superfícies em R3 que limitam um determinado volume, qual é a superfície de menor área? Tá? Então, você pega todas as superfícies em R3, que limitam o volume, qual é a superfície de menor área? Em 1884, então, Schwartz provou que é a esfera. Tá? Então, vamos entrar aqui. Quais são as superfícies completas sem bordo com H constante? Então, uma área muito rica uma área subárea, né, muito rica em geometria diferencial, que a gente chama de problema de superfície mínima com curvatura média constante, tá certo? Então, você vê em 1884, que hoje ainda rende muitos frutos, tá? Teve bastantes problemas, bem interessantes, tá? Até então, o único exemplo que se conhecia era a esfera. Então, nessa época aí, um problema que se conhecia, tá? Que H constante, compacta, tá certo? Se não for compacto, você tem um plano, tá? Era a esfera. Então, ficou muito conhecida a conjectura de Hopf. A esfera é a única superfície compacta imersa em R3. Essa era a conjectura de Hopf, tá? Em 1951, Hopf provou que a esfera é a única superfície compacta, CMC, curvatura média constante, de gênero zero, tá? Ou seja, não tem buraco. Entre 1956 e 1972, Alexandrov provou que a esfera é a única superfície CMC compacta, mergulhada, que quer dizer mergulhar, ela não se intersecta, auto-intersecta em R3. Então, vocês veem aí os anos como demorava um pouco para chegar a esses resultados, né? Então, anos. Surgiram vários problemas envolvendo superfície CMC e novas técnicas de estudo. Certamente, esta é uma área, como eu disse, né, muito rica, tá? Muito rica, cheia de problemas interessantes, com muita gente boa trabalhando nisso. Agora, eu vou trabalhar com vocês um problema, né, que a gente tem que ligar. O que tem a ver as bolinhas de sabão com o problema matemático e o que tem a ver agora com essa parte, que eu vou falar agora de estabilidade, tá? Então, em 1984, João Lucas Barbosa, né, que é o professor da UFC, e Manfredo do Carmo, provaram o seguinte resultado, né? Então, eles provaram o seguinte, seja Mn variedade compacta, então se n igual a 2, eu estou no caso superfície, e x uma imersão CMC, ou seja, curvatura métrica constante. Então, x é estável se somente se é esfera. Então, falta aí uma palavra entender o que significa ser estável. Tá? Então, vamos ver, para responder aquele questionamento do ponto de física das bolinhas de sabão, né? Se a gente consegue entender o que é estabilidade, tá? É o próximo passo. Então, voltando para as bolinhas de sabão, suas propriedades físicas têm como consequência o fato de que a curvatura média da pelítica em cada ponta é proporcional à diferença de pressão, tá? Do ar nos dois lados da superfície. Dessa forma, uma bolha de sabão tem curvatura média constante determinada pela diferença da pressão do ar dentro e fora, certo? Então, aí você tem uma relação entre as bolhas de sabão, questão física, né? Agora, como é que a gente pode reescrever a conjectura de Hopf? Tá? Reescrevendo fisicamente essa conjectura de Hopf, a pergunta é: uma bolha de sabão pode ter uma forma além da esférica? Tá? Então, para responder esse questionamento, utilizando o resultado de Barbosa e do Carmo, a gente tem que ir a resposta negativa, certo? Por quê? Porque as bolhas de sabão são fisicamente realizáveis, logo são estáveis, tá? Então, a resposta daquela pergunta anterior é negativa.
O que mais se sabe, né? Em 1986, o ente mostrou a existência de uma superfície compacta imersa em R3, curvatura média constante, que tem a topologia de um toro, dando assim contra-exemplo a conjectura de Hopf. A conjectura de Hopf, tá, foi dada um contra-exemplo em 1986. Em 1982, né, 83, desculpa, deveria ter vindo antes, né, para n maior do que 2, eles deram um exemplo de hipersuperfícies CMC não esféricas compactas em Rn mais 1. Essas hipersuperfície e o exemplo do Anderson não está pelo teorema Barbosa do Carro. Agora, aqui tem muito texto, mas eu vou tentar ilustrar para vocês. Olha só para a imagem da figurinha, tá certo? Então, eu pego aqui, digamos que ômega seja a minha superfície, tá? Se ela for compacta, eu pego essa da direita, e aqui eu faço uma variação. Por exemplo, ando ao longo do normal, tá? Então, é isso que significa toda essa escrita aqui. Eu pego a minha superfície e faço uma variação dela, tá certo? Então, matematicamente está escrita aqui, mas só quero descrever através da figurinha. E aí, dado que eu tenho uma variação, eu penso que eu tenho um campo variacional. Esse campo variacional, como está aqui ilustrado aqui, né, é um campo variacional normal, o que significa dizer que esse campo aqui é normal da tua superfície, tá? Só para ilustrar. Agora sim, eu queria entender o problema das bolhas de sabão. Para isso, eu tenho que entender o quê? Lembrando que é um problema físico, eu tenho que minimizar a área, então eu preciso encontrar quem é funcional a área. Para minimizar a área, eu preciso encontrar quem é funcional a área e calcular a derivada primeiro, certo? Então, o cálculo relativamente simples é calcular a derivada primeiro de funcional área, nada mais é do que essa integral. H de S é o vetor de curvatura média. Então, em particular, eu tenho que S é um ponto crítico do volume, se somente se a curvatura média é zero. Tá? Então, a gente voltou para o problema inicial, né? Encontrar pontos críticos. Ok. E com isso eu tenho também um cálculo, fazer a segunda variação diária. Tá? Quando eu calculo a segunda variação diária, vai aparecer o que a gente chama o operador de Jacob, o operador de estabilidade, que é esse operador definido por L de F, que é esse operador aqui em vermelho, tá? Então, esse operador de estabilidade é bastante interessante, ele tem propriedades bem importantes, tá, para a gente. Essa norma aqui, a norma da segunda forma fundamental, nada mais é quando você pensa ela em termos da aplicação normal de Gauss, tá? Ok. Então, a superfície é dita estável, então, finalmente chegou a definição de Barbosa e do Carmo, ela é dita estável se a derivada segunda da área for maior ou igual a zero, tá? Para toda variação normal com suporte compacto, ou seja, se a integral da F, que era aquele campo variacional, que a gente tinha F do campo variacional, foi igual a zero, ou seja, a média é zero, tá? Agora, o que é que eu quero? Já que é um seminário de matemática, então eu fico devendo, né? Fico devendo, que eu queria pagar, falar um pouquinho da prova do teorema do Barbosa e do Carmo, tá certo? Então, o que é que eles fizeram? A única superfície compacta CMC é estável, em R3 a esfera é redonda. Então, vou provar para esse caso utilizando algumas ferramentas, tá? Então, vou utilizar aqui três exercícios, tá? Que são lemas. A primeira coisa que eu tenho, calculo aqui o Laplaciano, tá? N é o vetor normal da superfície, X é o vetor aqui que eu tenho da imersão, curvatura média constante, então ele é dado como sendo a curvatura média, tá certo? E aqui o vetor, a norma de B, que é a segunda forma fundamental, e aqui o vetor que a gente chama de função ângulo. O segundo lema que eu vou utilizar é se eu tenho uma imersão, então o Laplaciano da norma de x ao quadrado é dado por essa expressão, nota aqui que eu tenho que H, que é a curvatura média, e se eu tenho uma imersão umbilical, o que é uma imersão umbilical? Uma imersão umbilical significa dizer que as curvaturas principais, então você olha para o operador, se você quer olhar do ponto de vista de álgebra linear, os autovalores são todos iguais, certo? De álgebra linear. E se a superfície é compacta, então ela tem que ser esfera. Eu vou utilizar esses três itens para conseguir provar o resultado. Então, a primeira coisa a fazer é tentar encontrar a função teste. Então, vou utilizar o seguinte, a função f como sendo 1 mais h é o produto terno n com x, tá? Então, fazer uma continha, a gente chega aqui a integral dessa função sobre a superfície é igual a zero. Por quê? Porque basta utilizar um dos lemas que a gente viu, integrar aqui sobre a superfície o Laplaciano, tá? Que a gente vai ter igual a zero. Lembrando que a superfície é compacta, sem borda, tá? Então, essa é a função teste. Agora, por outro lado, se eu integrar o Laplaciano da função ângulo, então a gente tem que é menos 2h menos b ao quadrado. Então, a gente chega de novo, por ser uma superfície compacta, né, sem borda, porque essa integral é zero. Utilizando, então, a derivada segunda do funcional área, então a gente chega a essa expressão aqui, tá? Então, só é substituir quem é o f, bonitinho, fazer as contas. Então, isso aí é um processo só de substituição, fazer as contas, nada complicado. Então, a derivada segunda, a gente chega aqui a essa expressão, mas lembrando de álgebra linear, se eu tenho um operador, qual a relação do operador do seu traço, a gente sabe que o operador, a norma do operador ao quadrado, se for dimensão 2, né, é maior ou igual que 2,
o traço ao quadrado, que o traço do operador é quem? H. Meu operador é B e meu H é o traço de B. Tá? Então, a gente chega que essa desigualdade aqui é menor do que zero, dada essa conta de álgebra linear. E só vale a igualdade se somente se ela é ubílica. Então, com isso, a gente tem, como essa é estável, por um lado, a gente tem que a derivada segunda do funcionário é menor ou igual a zero, por outro lado, eu tenho que a derivada segunda ela é maior ou igual a zero. Assim, juntando as duas igualdades, a gente tem o quê? Que a derivada segunda do funcional, a área é igual a zero. Significa dizer que se vale a igualdade aqui, então é porque a superfície é umbilical. Se a superfície é umbilical e compacta, a gente viu pelo lema que ela tem que ser o quê? A esfera redondinha. Com isso, a gente prova o teorema de quem? Barbosa do Carmo. Então, até aqui, o que foi que eu fiz? Comecei com computação gráfica, falei de computação gráfica, falei de superfícies, e agora eu estou falando um pouco de geometria, né? Um resultado bem clássico, e saindo dos teoremas muito bonitos, tá? Que a gente tem em geometria, tá? Ok. O próximo passo aqui é falar das referências, né? Então, as referências que eu utilizei durante a apresentação são alguns artigos do Barbosa e do Carmo, que são artigo bem clássico, né? Dois trabalhos meus, juntamente com o Leonardo Carvalho e Luiz Velho. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre geometria desenvolvida no Brasil, né? Geometria diferencial, tem um texto do professor Manfredo, né? Que é muito bom. Então, ele fala sobre a geometria desenvolvida do Brasil, tá? Um livro para quem quiser começar a aprender mais sobre superfícies, a nível de superfície, né? Então, tem o livro do Rafael Lopes, que é muito bom, tá? Muito didático, faz direitinho as contas, especialmente para os alunos, para a gente também, né? E, por fim, né, o trabalho do Alan Turing, tá? que é muito, muito interessante, porque ele envolve várias coisas, e dois trabalhos do Stan, né? Então, esses daí a gente tem essas referências básicas, tá? Agora eu queria fechar um pouquinho, né? Pedir um espaço para vocês, quer falar um pouquinho, né? Uma pausa para os comerciais, né? Já que eu estou falando com pessoas tão distantes, então falar um pouquinho da UF, só um minutinho para falar disso, tá? Então, os alunos que queiram fazer mestrado conosco, sejam bem-vindos, tá certo? Então, lá no nosso site do Promate, você encontra as informações sobre editais, tá? Quando tem seleção, quais são os documentos, tudo direitinho lá no site do Promate, tá? Aqui é uma foto da nossa universidade, Universidade Federal de Sergipe, certo? E aqui eu fiz uma propaganda no nosso estado. Então, assim, aqui tem algumas coisas de praias, tem a serra, pequena Serra de Itabaiana comparado com outras regiões, e também tem parques, tá? Então, nosso estado tem tudo isso. E, por fim, graças a todos pela atenção, tá? Obrigada, María. No sé si ustedes tienen alguna duda para hacer a María, una pregunta. Tal vez si pudiera hablar un poco más del género de la superficie de las curvas. As superfícies? Quer que eu fale sobre as superfícies? Sobre o gênero das superfícies, fala. Então, o gênero basicamente é como você... Imagina o seguinte, né? Vamos começar aqui com topologia, certo? Imagina que todos os meus objetos são de borracha, certo? Então, você pegou aqui uma rosquinha, tá? Um pneu, tá? Então, o pneu, então você tem um buraco, certo? Como é que eu construo agora outro buraco?